Isso serve pra você, torcedor de outro clube que tá aqui assistindo a minha live, pra você, rival, que tá com furico na mão, né? Eu já fico pensando no torcedor do Flamengo e do Vasco querendo perder na semifinal pra não enfrentar a máquina de volta na final do campeonato. Tá ligado, né, família vascaína? Essa é a comemoração de Nuno Moreira. Espero ver essa comemoração várias e várias vezes. Vale a gente destacar que daqui a pouquinho, né, na Vasco TV, Garré e Nuno Moreira vão ser apresentados. Mas o ponto é, família vascaína, Lloyd Augusto mal pisou no Brasil, Rio de Janeiro, e a loucura já tá se espalhando. O 22, Lloyd Augusto, tem torcedor do Série C já perdendo a linha, né? Não tá muito bem, uma brisa muito louca aí visando a decisão do campeonato carioca. Eu vou passar essa resenha aqui, tem muita coisa pra gente falar. A gente vai destacar aqui as primeiras palavras de Lloyd Augusto, trocar uma ideia também sobre Palácios, porque o Galo deu uma segurada na negociação aí, mas parece que vai caminhar. Ô, Galo do céu! Verrete falando do interesse do River Plate. Vamos projetar aqui a decisão contra o Flamengo no Nilton Santos no sabadão, trazendo aqui o lateral esquerdo Alexandro, falando, Vasco leva vantagem? Não leva? Ele entende Vasco? Chega aí, família vascaína, que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, vamos seguir a nossa resenha com um assunto aqui que parece dar livramento, podemos colocar dessa forma. Não, Thiagão, joga bola. Tá na tela a informação da galera lá que cobre o Botafogo. Olha só, Marçal chegou a receber uma proposta do Vasco, mas não agradou. Lateral esquerdo. E aí ele voltou agora pro Botafogo recentemente, né, me parece. Tem um bom relacionamento com o Texto. E aí o Botafogo contratou ele novamente. Dá pra dizer que foi um livramento ou você gosta do Marçal? E aí, família? Eu entendo assim, olha, eu acho que é bom jogador. Minha idade já tá pesando, a parte física e tudo mais, mas bate bem na bola, tem qualidade, tem recurso. E entendo que, poxa, foi um movimento do Vasco ali naquele período que, né, no processo também de não renova com o Vitor Luiz, porque renovou com o Vitor Luiz e aí procurou o Marçal, eu não entenderia de forma nenhuma. Mas é aquele ponto que eu comento aqui com vocês. Eu acho importante, né, você ter no elenco a experiência, também a juventude, mas o meu ponto é, e venho comentando aqui com vocês, até projetando esse jogo aí contra o Flamengo, esse histórico que a gente tem aí recentemente, né? Claro que o Flamengo tem, né, uma força, uma qualidade técnica pelo investimento, e aí você consegue contratar, né, jogadores com 25, 26, 27 anos, com qualidade e com essa força física, que é interessante. Por exemplo, eu estava vendo agora, né, o Cruzeiro, acho que propôs aí uma troca, o Matheus Pereira no... Poxa, Luiz Araújo, cara. Luiz Araújo, né? O atacante do Flamengo. O Flamengo não aceitou. Poxa, se você, de repente, assim, tecnicamente falando, o Matheus Pereira é um grande jogador. É melhor do que o Luiz Araújo. Mas essa questão da força física, da velocidade, cara, hoje é muito importante. E há muito tempo o Vasco vem errando isso. Certo, por uma questão financeira, você não consegue atacar o mercado e contratar esses jogadores mais qualificados, com pulmão, justamente porque hoje custa caro esses atletas, mas eu entendo que o Vasco, a partir desse momento, tem que tentar isso aí. Você já conta com jogadores qualificados no elenco, que não tem, né, essa condição física, que é o Coutinho, que é o Payet. Então, cara, as contratações têm que visar, claro, qualidade, porque isso não é atletismo, mas essa condição física, essa disposição, dar tapa na frente. Então, nesse contexto, o Marçal no Vasco hoje, é livramento. É livramento. A gente já conta ali com o Piton, que não é um lateral tão físico assim, por que contratar, né, o Marçal? Então, eu acho que não tem encaixe, na minha opinião, brincadeiras à parte, livramento, família vascaína. Seguindo aqui, mas quero a sua opinião. Seguindo aqui a nossa resenha pra gente falar sobre a Copa do Brasil, tá aí, o Vasco já até apostou. Adversário definido, o Vasco vai enfrentar o Nova Iguaçu pela segunda fase da Copa do Brasil. O mando de campo será do adversário. A data e o horário da partida serão definidos em breve. Poxa, eu tava vendo no Google, né? Eu não sei, né? Mas poderia ser no meio ali da decisão, né, contra o Flamengo, né? O Vasco jogaria esse jogo agora, aí teria o jogo da Copa do Brasil e depois o jogo no Maracanã. Assim, família, claro que a gente tem que passar por cima, né, do Nova Iguaçu, mas o histórico recente preocupa, porque é um time
né, inferior tecnicamente, mas é um time organizado. É um time que vai dar uma dificuldade pro Vasco. O Vasco não conseguiu, né, ganhar do Nova Iguaçu ali com o time reserva. Eu tava vendo Fluminense e Nova Iguaçu. O Fluminense acho que ganhou por 2-0, mas o Nova Iguaçu deu um trabalho, então não vai ser um jogo fácil. Entendo aqui que o Nova Iguaçu deve vender esse mando de campo, levar para algum lugar para botar um papel colorido no bolso, mas o Vasco tem que entrar muito ligado para não acontecer uma zebra aí e ficar fora dessa competição que depois do ano passado a gente está botando uma expectativa de sempre bater, chegar longe, né, até por uma questão financeira. Seguindo aqui a nossa resenha para a gente destacar um jogador que vai ser muito importante se o Vasco quiser chegar nessa decisão aí do Campeonato Carioca. Recentemente surgiu aí uma informação, um rumor, melhor dizendo, lá da Argentina, dos hermanos, falando que o River Plate gostaria de contar com Pablo Verratti. E ele falou isso aqui. Explotó ahora antes del partido de Botafogo. La verdad que no estaba de un momento para otro en casa y me empezaron a llegar mensajes de todos lados. Todavía no tuve la posibilidad de hablar con mi representante porque estaba el partido. Después ayer nosotros tuvimos día libre, no pude hablar con él. Yo personalmente no hablé con nadie, directamente con el club. Fueron solo noticias que salieron y uno, a ver, cuando se habla de uno es porque uno está haciendo las cosas bien y es gratificante. Pero bueno, trato de disfrutar el día a día, disfrutar el lugar donde estoy, que estoy en un gran lugar y intentar devolverle a Vasco la confianza que me dio desde el día que llegué acá. No planea futuro, uno va en el día a día, hoy te voy a repetir, renové 2 años acá, estoy muy feliz, fueron solo rumores y lo dejo ahí, no me pierdo la cabeza pensando en lo que pueda pasar o lo que pueda acontecer, sabiendo de cómo es el fútbol de vertiginoso, que cambia de un momento para el otro, pero sinceramente mi cabeza está acá en Vasco, mi familia está muy bien, yo estoy muy bien, que como te digo, que es gratificante que un club como River piense en mí, si es así, y obviamente porque uno está haciendo las cosas bien. Tá aí, é isso, não deixa de ser verdade, né? O jogador vem se destacando e com certeza, né, aparece aí outros clubes interessados no atleta. Eu acho até que pode ser uma possibilidade, uma realidade, porque o Verratti, ele não conseguiu no país dele jogar num grande clube, de repente o River Plate conta com isso. Poxa, aí Verratti quer atuar aqui no seu país, perto da família, num grande clube e tudo mais. Mas assim, eu acho muito difícil, né, alguém conseguir tirar o Verratti do Vasco sem um acordo entre Vasco, Verratti, porque é muito difícil entender que um clube, nesse momento da carreira do Verratti, quero dizer com 37, 36 anos, você pagar uma multa, você pagar um valor por esse atacante, né? Acho muito difícil, então entendo que o Verratti vai encerrar a carreira aí no Vasco, como ele disse, renovou por mais 2 anos, e a torcida para que ele continue, né, com esse sucesso, marcando os gols. Eu sei que tem um debate entre nós vascaínos da qualidade técnica do Verratti, mas eu entendo que é um atleta muito importante, líder, marca os gols. Eu concordo com isso, eu concordo com o Lucas Pedrosa, concordo plenamente com ele quando ele fala que a galera fica reclamando aí, né, da qualidade técnica dele. Se ele fosse bom, ele não estaria no Vasco. Isso é uma verdade, isso é uma realidade, porque ele é muito acima da média, ele é muito bom no jogo aéreo, como eu disse. Vamos precisar muito dele aí nessas 2 partidas contra o Flamengo e, claro, nessa decisão também aí pela Copa do Brasil. Vamos seguir aqui a nossa resenha e já projetar o clássico contra o Flamengo, trazendo aqui o lateral esquerdo Alexandro. Quero te perguntar, ele catucou em relação ao Maracanã, dizendo que agora é a casa do Flamengo, ou não, Thiagão? Ele tá certo. Se liga só. Não, eu acho que o Vasco não leva vantagem. Porque até então eu entenderia o jogo contra o Vasco, porque o Vasco tem um estádio que é grama natural, o Flamengo tem um estádio que é grama natural e vão jogar os dois no sintético. Tudo bem, porque quando você vai jogar contra um clube que já joga na grama sintético, aí sim eu vejo essa diferença, porque eles são mais acostumados. Então, para mim, um clube que tem um gramado sintético vai jogar 50% dos jogos da temporada na grama sintética. Então, eu vejo essa diferença. Mas esse jogo contra o Vasco, entendo o Vasco também, porque se ele jogasse os 2 jogos no Maracanã, é como se estivesse jogando 2 jogos fora de casa e o Flamengo 2 jogos dentro de casa. Mas eu acho que não vai ter muita diferença, tipo, entre Vasco e Flamengo para esse jogo. Tá aí. Antes de comentar aí sobre essa declaração do Alexandre, eu queria trazer essa postagem aqui que eu estava vendo na página Guerreiros Colina, destacando uma postagem do Jean Faísca, comentarista do canal Atenção Vascaínos. E aí ele disse o seguinte, ó:
O mando é do Vasco. O rival está acostumado ao Maracanã. Financeiramente, não vale. Isso é uma questão que o Marcelo Santana levantou, mas eu acho que não é por aí, né? O Vasco com certeza ia botar mais papel colorido no Maracanã. Coutinho é funcionário. Jogadores foram ouvidos. O lado de lá não gostou. O Vasco nunca pode jogar lá. Dito isto, jogar até na lua e não joga lá. Jean Faísca. Concorda? Discorda? Eu concordo plenamente. Cara, e eu falo isso aqui no canal há muito tempo. Se você pegar a nossa live de pré-jogo agora contra o Botafogo, sem saber dessa resenha toda, né, porque a gente não sabia se o Vasco ia classificar, eu falei, cara, que eu acho muito injusto, mas isso é de longa data, muito injusto essa questão do Vasco jogar os clássicos no Maracanã. E você pega aí, porra, Fluminense, até falou um palavrão, Fluminense joga lá, 40 jogos, Flamengo 40 jogos no Maracanã, o Vasco joga 3, 4, é justo, pô, isso não existe, cara. Ah, mas aí tem alguns vascaínos que tem, né, esse passado aí na memória, que os clássicos eram decididos ali e tudo mais, mas eu acho, família, que não tinha essa diferença toda, né, de jogos e também de time hoje, né, de investimento em comparação aí com o Flamengo. E eu tô sempre pontuando aqui, durante essa semana, que a questão dos jogadores, né, e também da diretoria de ter um entendimento que quer ganhar a partida, que quer chegar nessa decisão. Não pesou uma questão financeira, entendo eu. Eu acho que também o comportamento do Flamengo de cagar e andar, cagar na cara do Marcelo Santana aí do Vasco, segundo ele, né, que procurou para entender um pouco mais se dava para entrar num acordo em relação a camarote, alimentação e tudo mais, e cagaram. Eu tava vendo até na Placar TV uma jornalista lá falando que é mentira, que eles não entraram em contato e não sei o quê, mas vou acreditar no Marcelo Santana, é claro. Então, agora é dentro de campo, né? Resolver dentro de campo, mas é aquela discussão que a gente está tendo, e eu concordo aqui com o Alexandre. O Vasco vai levar vantagem? Claro que não, mas é claro que não, porque o Vasco também não está acostumado a jogar lá como eles, mas o time do Flamengo é melhor. Agora, se é melhor no Maracanã, se é melhor no Newton Santos, se é melhor em Manaus, se é melhor em Brasília, tira da casa deles, pô. Tira da casa deles. Porque, como o Eric Faria falou, mas o Vasco, quando quer jogar no Maracanã, entra na justiça e não sei o que, agora não quer? Claro, porque o Vasco é o mandante da partida e quer tirar o Flamengo da zona de conforto. Porque diferente do Galo, do Internacional, do Grêmio, que jogam lá, sei lá, 2 vezes, né, contra Flamengo e Fluminense, o Flamengo joga lá o tempo todo. É o campo dos caras. Maracanã hoje é do Flamengo. Por mais que a gente fique revoltado com isso, porque é um bem público, hoje o Flamengo que administra. Marcelo Santana falou sobre isso. Ano passado a gente quis jogar contra o Fluminense no Maracanã, não deixaram. Então eu não entendo assim, respeito a opinião de alguns vascaínos, eu entendo que a maioria está concordando com essa decisão do Vasco, mas depois de tudo isso aí que a gente está ouvindo do Marcelo Santana, desse ponto de vista deles também aí, família, o jogo lá no Newton Santos, e eu espero que o Vasco possa, né, conseguir essa vitória aí. E aí, deixa eu trazer aqui o André do Sentimento Tricolor, porque a gente já vai falar do Lloyd, vai trazer aqui as primeiras palavras, e como eu disse, a gente conheceu o Lloyd um pouco mais aí através das lives e deu pra ver que, 100% ele não é. E eu entendo que o Vasco precisa, de fato, de um pouco de loucura, família vascaína, mas essa loucura que mal chegou aqui no Brasil já afetou o Série C. Olha isso. O time do Fluminense é um time completamente instável, que faz boas partidas e depois faz partidas péssimas. E o que eu venho falando aqui nos últimos dias, e mantenho, eu não mudo uma vírgula do que eu falei, do que eu vou falar agora, e vou continuar falando amanhã e depois, independente dos resultados que venham a acontecer, isso serve pra você, torcedor de outro clube que tá aqui assistindo a minha live, pra você, rival, que tá com furico na mão, né? Eu já fico pensando no torcedor do Flamengo e do Vasco querendo perder na semifinal pra não enfrentar a máquina de volta na final do campeonato. Eu já fico pensando que pode rolar até gol contra na semifinal do Campeonato Carioca entre Flamengo e Vasco. Não quero ir pra final, não. Abro mão de ir pra final. Pode você lá. Prefiro ser eliminado pra você do que passar vergonha pra máquina. La Besta tá de volta. Eu fico imaginando o constrangimento que será esse jogo entre Vasco e Flamengo aí no tapetinho. Um querendo fazer gol contra no outro. Vai ser uma coisa periclitante. Porque a máquina tá de volta. Ai, cara, mas futebol é isso, cara. Futebol é zoação, futebol é brincadeira. Futebol é loucura. Águia de Marabá, eu acho que é isso, né? O que vocês aprontaram aí? Pô, foram tomar de 8 pro Série C, cara. É brincadeira, não. Mas como eu quero chegar nessa decisão, família vascaína. Como eu quero chegar nessa decisão aí. Eu sei que o Campeonato Carioca não dá R$1, cara. Dá R$1. Se os caras quiserem comemorar, vão ter que tirar do bolso aí, latão, pá, churrasco. Mas é tirar essa uruca, né? Tirar essa uruca aí, porque a gente tá precisando, irmão. Tá
precisando gritar é campeão, até mesmo no campeonato carioca. E eu entendo que vai ser muito importante o Vasco contar aí com o Garré e com o Nuno Moreira, já estão regularizados e está correndo contra o tempo aí para tentar regularizar também o Lloyd Augusto. Antes de falar aqui do Lloyd Augusto, eu tenho uma informação aqui do Matheus Gilbert novamente e confirmada pelo GE, tá na tela, sobre o Palácios. A pedido do Atlético Mineiro, Palácios a princípio vai se apresentar ao Vasco só depois do primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Os clubes têm um acordo para o empréstimo do atacante colombiano até dezembro. O Galo quer ter Palácios à disposição para a partida de ida contra o América Mineiro, que será realizada no dia 8 de março no Mineirão. A equipe tem tido problemas de lesão no ataque. Júnior Santos não volta a tempo do primeiro jogo da final e Hulk é dúvida. Por esse motivo, o Palácios tem chance de ser relacionado. Como a janela de transferência fecha na próxima sexta-feira, dia 28, os clubes vão aproveitar a janela doméstica para concluir o empréstimo entre 10 de março e 11 de abril. Os jogadores que disputam os estaduais poderão se transferir para outras equipes. O Vasco inicialmente concordou com a condição apresentada pelo Atlético Mineiro por entender que Palácio será um jogador importante no elenco ao longo da temporada. Resenha essa que aconteceu, né, com o Capasso, mas nenhum clube até o momento brasileiro demonstrou interesse nesse atleta. Então, assim, é difícil, né? Não tem muito o que falar, não tem o que questionar. É um jogador que está chegando aí por empréstimo. Seria um jogador pela característica, é o que eu sempre falo aqui com vocês. Eu não estou falando do nome, é grande jogador, estou falando da condição física, principalmente, que nesse jogo contra o Flamengo aí vai ser importante. Por exemplo, é um cara que ataca muito bem o espaço, é muito rápido, é um jogador que o Vasco não tem no elenco. Tá chegando dois, né? O Lloyd tem esse perfil e o Palácio só chega depois aí, né, do dia 10 de março. Então seria interessante contar com esse atleta, mas infelizmente tem essa situação aí. E aí não tem muito o que fazer, né, família vascaína? É o Vasco que ganha em opções, né, dois jogadores com mais refino, com mais qualidade técnica, que é o caso do Nuno e também do Garré, e aí você ganha esses dois jogadores aqui de mais força física, de mais velocidade, e me parece que os dois têm características interessantes. Além dessa condição física, pelos lances que eu estava vendo do Palácios, é um cara que, né, gosta de ter um contra um e tem bons cruzamentos. O Lloyd da mesma forma, a gente trouxe aqui o Romilson, né, um jornalista angolano falando desse atleta, e pelos vídeos também dá para observar isso, que é um cara que chega bem no fundo e faz bons cruzamentos, tanto com a perna esquerda quanto com a perna direita. E a gente sabe que a gente tem um atleta que é o melhor nesse fundamento do mundo, que é Pablo Verrete. E aí, finalizo aqui a nossa resenha com Lloyd Augusto, falando com você. Tá na tela. Por favor, Lloyd, por gentileza. Bom dia, Lloyd, seja bem-vindo ao Brasil, sobretudo ao gigante da colina. BTB Esporte, estamos com mais de 7 mil aparelhos conectados, a torcida muito empolgada para acompanhar a sua chegada. Quero saber a sua expectativa de ser jogador do Vasco agora e a possibilidade até mesmo de estrear, quem sabe, no Clássico contra o Flamengo. Tá animado, Lloyd? Bom, era o que eu queria, eu estou feliz. Cheguei, as coisas estão a correr bem e é o que é. Vou fazer os exames, vou tratar de algumas documentações e se der para jogar no sábado eu estou pronto. Lloyd, estamos aqui no canal Atenção Vascaínos, muitos aparelhos conectados, muita torcida do Vasco na expectativa da sua estreia. Você que é um jogador que falou, demonstrou nas redes sociais a sua vontade de estar aqui. O que significa para você vestir a camisa do Vasco, sua primeira experiência no Brasil, você vindo um jogador angolano, tem questão da língua também, do português. O que representa para você jogar no Vasco hoje? É um clube grande, todo mundo sabe a dimensão que o Vasco é, a pressão que é jogar no Vasco, mas é para isso que eu jogo futebol, eu nasci para isso. Então, vamos. Lloyd, deixa um recado pro torcedor vascaíno que ficou muito empolgado e abraçou, né, através das suas lives. Deixa um recado pro torcedor vascaíno. E acreditem que as coisas vão dar certo. Vamos, artista! 22, Lloyd Augusto. É isso, vai dar certo, tem que ajudar. Uma aposta e vai caminhar, Deus quiser. O Vasco também utilizou das suas redes sociais para anunciar o Lloyd Augusto. Tá aí, o Vasco da Gama informa que chegou a um acordo com o time turco para contratar o atacante angolano Lloyd Augusto, de 25 anos, até dezembro de 2027. Inclusive, o Vasco já fez aquele vídeo, né? Vai lá na Turquia buscar e volta aqui pro Brasil. Então é isso, agora é correr contra o tempo, né? Para tentar aí regularizar o atleta. E eu sei, né? Tava até vendo esse comentário, acho que o Lucas Pedrosa lá na Placar TV, falando que essa semana inteira aí, né? Praticamente ele ficou resolvendo algumas coisas de documentação, Turquia, Portugal, então não treinou. Então, de fato, a gente não sabe a condição física dele. Não vai treinar com o grupo,
né? Hoje deve resolver essas questões de documentação, essas paradas também de tirar foto e tudo mais. Então é difícil, né? Contar com o Lloyd Augusto para essa partida, mas eu espero ter Garré e Nuno Moreira. A gente vai acompanhar agora a coletiva dos dois, né, de apresentação, e depois a gente troca uma ideia sobre isso também. Fui, tamo junto, muito bom ser Vasco.